Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço o convite e a oportunidade de trabalhar e servir em nome do Senhor. Peço aos nossos amigos espirituais, aos benfeitores dessa casa, que possam nos auxiliar nessa noite e permitir que, acima de tudo, a luz do Evangelho de Deus se faça presente, que nós possamos filtrar as nossas impressões, as nossas vontades, as nossas opiniões e levar, acima de tudo, a mensagem do Cristo, a mensagem do nosso Mestre, através da doutrina espírita. É a segunda vez que eu venho à casa e, como foi dito, a primeira vez que eu estive aqui, eu já participei, eu já frequentei essa casa quando criança, quando jovem, do movimento espírita, das mocidades, e sempre estive, de alguma forma, presente em suas atividades. E ao término da minha primeira palestra que eu estive aqui, então fui convidado para que trouxesse, numa outra oportunidade, um assunto, um tema que envolvesse os pais, os jovens, mas principalmente os pais, para que pudessem se iluminarem, se fortalecerem nesse compromisso assumido perante a espiritualidade, de cuidar dessas sementinhas, de gerenciar, tutoriar esses espíritos que chegam através de nós. Então, pensando nisso, eu busquei um tema não propriamente um tema para os pais, não propriamente um tema para um jovem, mas sim um tema para o espírito imortal, um tema que toca a nossa alma como indivíduo diante das suas responsabilidades, diante das suas atribulações, diante das suas aflições, e que, acima de tudo, perante ao esclarecimento e até mesmo a busca do conhecimento, no nosso caso, numa casa espírita, através da doutrina espírita, que nos auxilia sempre para que nós possamos cumprir, acima de tudo, o compromisso que assumimos quando saímos do mundo espiritual, de que nós voltaríamos melhor. E ao voltar melhor, certamente, como um dos mecanismos da espiritualidade é viver em família, nós, ao voltarmos melhor, também somos responsáveis em fazer com que aqueles que estejam sobre a nossa tutela voltem melhor também. Pensando nisso, eu fui buscar uma passagem do próprio Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, onde Jesus se encontra com o cego Bartimeu. E o cego Bartimeu, perante Jesus, pede para que Jesus o cure. E muito importante que em nenhum momento do Evangelho ou da Bíblia nós encontramos uma fala de Jesus que diz: eu te curei.
Em nenhum momento está escrito que Jesus disse: eu curei o cego, eu curei o paralítico, eu curei. Ele sempre dizia: a tua fé te curou. Então o cego Bartimeu, procura Jesus, e para nós então, uma atitude que provavelmente parece óbvia, que um cego queira enxergar. Mas quando ele está diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? E isso, quando nós somos jovens, eu ainda quando criança, achava que Jesus estava sendo repetitivo, ou até mesmo sendo rude, ou engraçado. Porque se um cego vai até Jesus, você imagina que ele queira ver, queira enxergar. E Jesus então diante dele pergunta: o que queres que eu faça? Parecia óbvio, né? Eu sou cego. Não, mas eu sou cego, mas vim até o Senhor porque eu tenho uma gastrite. Eu sou cego, mas eu vim até o Senhor porque eu tenho uma insônia danada. E eu quero então que o Senhor cure a minha insônia. Mas, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos crescendo, a gente percebe que nem todo cego quer enxergar. Nem todo paralítico quer andar. Nem toda pessoa que tem insônia quer ser curada da sua insônia. Então Jesus era muito positivo. E é então, quando ele busca Jesus, então Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? E nós, às vezes, ao procurarmos Jesus, nós dizemos assim para ele: mestre, o Senhor está vendo a minha família, o Senhor está vendo o meu marido, o meu filho, o Senhor está vendo a minha ex-esposa, o meu ex-companheiro. Existe sempre uma voz silenciosa dentro de nós, uma voz do governador dizendo: o que queres que eu faça? Por que me procuras? E se de fato nós procurássemos a cura do Espírito, nós receberíamos uma resposta satisfatória. O cego Bartimeu, então, diante do mestre, o mestre responde. Ele responde para o mestre, né? Quando Jesus pergunta: o que queres que eu faça, Bartimeu? E ele responde firme: eu quero ver. Que eu veja, Senhor. Então, a grande questão nessa passagem que me faz trazer como reflexão é: e se nós de fato pedíssemos ao Pai visão? Pai, que eu seja capaz de ver os pontos fracos e os pontos fortes em mim. Senhor, que eu seja capaz de enxergar aquilo que vai me destruir e aquilo que vai destruir e aquilo que vai construir na minha vida. Pai, que eu seja capaz de ver o papel de cada pessoa na minha vida. Tem aqui. O que mudaria? Mudaria tudo.
mudaria tudo, porque a compreensão muda tudo sem que nada saia do lugar. Esta é a mensagem central do Evangelho. A vida muda sem que nada se altere, mas tudo muda. Então nós estamos esperando que o outro mude. Nós viemos a uma casa de oração, escutamos uma palestra, escutamos uma música, assistimos um filme, e ao término a gente fala: isso daqui é para o meu marido tinha que estar aqui hoje. Minha esposa tinha que estar ouvindo o que você disse. A gente sempre quer que o outro mude. Mas se de fato nós queremos uma resposta para a modificação do nosso espírito, a resposta, as palavras são dadas para você, ou para o seu espírito imortal, para que você possa mudar, sem que se altere nada ao seu redor. Não espere que o outro mude, não espere que o outro se transforme, para que você possa, enfim, escolher as mudanças. Ver é o maior milagre que o Evangelho pode fazer em nossos corações. Certa vez, Francisco Cândido Xavier estava no final da madrugada, início, do dia, no final dos trabalhos do grupo da prece em Uberaba, por volta de 4, 5 horas da manhã, eles estavam encerrando as suas atividades. E um empresário, considerado um dos maiores empresários do Brasil, um empresário de São Paulo, para o seu carro importado na frente do grupo da prece, desce do carro e vai em direção a Francisco Cândido Xavier. Já estavam, como eu disse, no final dos trabalhos. Chico já estava ali, com as suas energias já finalizando. Esse empresário então chega na frente do Chico e diz: seu Chico, eu preciso de uma mensagem do meu filho. O Chico, com aquele seu comportamento, suas atitudes, sua voz mansa e pacífica, explica para o empresário: meu irmão, o telefone só toca de lá para cá. Não sou eu que tenho o controle das ligações, eu apenas atendo o telefone. O empresário, não satisfeito, colocou a mão no bolso do terno importado, sacou um talão de cheque e disse: o senhor não está entendendo. Eu quero saber quanto custa a mensagem do meu filho agora. O Chico, que tinha aproximadamente 1,60 m, ficou com mais de 2 metros de altura. Eu tenho 1,90 m, mais alto do que eu. Porque naquele instante, quem assumiu o comando da situação foi o seu mentor Emmanuel. E Emmanuel disse assim: meu irmão, você está equivocado. O seu filho mais velho morreu porque você viciou o coração dele, dando a ele todas as facilidades que o dinheiro pode comprar. Nunca ensinou para o seu filho mais velho o valor do trabalho, do amor, da disciplina. Não educou para administrar um patrimônio vultuoso. E não satisfeito, você está viciando o seu segundo filho. O seu filho mais velho morreu, diz Emmanuel, em uma motocicleta,
suicidou-se, melhor dizendo, numa motocicleta. E você agora, disse para o empresário, para o pai, está movendo uma ação contra o motorista do caminhão, sabendo que seu filho estava alcoolizado pelo excesso de facilidade, pelo excesso de dinheiro que você colocou nas mãos dele, e que você não foi capaz de educá-lo. E você chega aqui agora, achando que o seu dinheiro pode comprar tudo, tentando viciar os corações aqui presentes. Mas isso, meu irmão, não será possível. E se esse pai colocou o talão no cheque, entrou no carro e foi embora? E se esse pai tivesse pedido visão? Pai, que eu veja os pontos fortes e os pontos fracos na criação dos meus filhos. Que eu veja as necessidades que essas crianças possuem, que eu seja capaz de educá-los, que eu seja capaz de discipliná-los. Um pai que tinha todos os recursos necessários para educar os seus 2 filhos e usou mal esses recursos e falhou na sua missão de pai. E se ele tivesse pedido: mestre, que eu veja, teria educado esses corações, teria afeiçoado esses corações ao trabalho, teria afeiçoado esses corações à disciplina e à responsabilidade. E talvez eles estariam aqui hoje conosco, transformando a riqueza material do seu pai, da sua família, dos seus pais, em prosperidade. Em prosperidade. Então, o que nos falta? Será que falta realmente a assistência espiritual? Será que falta a nós a orientação? Ou nos falta a compreensão do ensino do Mestre? Porque todos nós possuímos os recursos necessários e sempre será nos dado, quando pedirmos, os recursos necessários, todos os recursos necessários para que nós possamos cumprir da melhor maneira a nossa reencarnação. Ou para cumprir a promessa que fizemos ao sair do mundo espiritual, de voltarmos melhor do que saímos. O que nós precisarmos será concedido, não o que nós desejarmos. Estamos sofrendo hoje porque não conseguimos controlar os nossos desejos. Nós deveríamos ser senhores do nosso desejo, mas hoje a sociedade é escrava do desejo. E no Pai Nosso, quando levamos as nossas mãos em preces ao alto, Jesus diz: qual filho que pedindo ao Pai um pão, o Pai lhe dará uma pedra? Qual filho que pedindo ao Pai um peixe, o Pai lhe dará uma serpente? Muitas vezes, aquilo que mais desejamos,
aquilo que mais corremos atrás, que mais lutamos para possuir, é o que mais vai nos prejudicar. Toda porta que nós arrombamos é exatamente a porta onde nós encontramos a maior dose de infelicidade na nossa vida. Por isso, então, no livro Paulo e Estevão, o conselho da linda e jovem Abigail a Paulo de Tarso, ao jovem incombativo Paulo de Tarso, foi: ama. Quando ele, em desespero, no deserto, diante da sua, sentindo-se, a sua incapacidade, diante da sua incapacidade de realizar aquilo tudo que ele sonhava, que ele buscava, e ainda fazia aquilo que ele não gostaria de fazer, ele então leva os seus pensamentos em prece, e a sua amada Abigail então vem e lhe traz esse conselho. 4 conselhos. O primeiro diz a ele: Paulo, ama Paulo. Porque quem ama enxerga no mínimo 1000 anos à frente. Domingo é dia de visita no presídio, na maioria dos presídios do estado de São Paulo. Quem está na fila, ou na sua maioria, são mães, são mulheres. Porque a mãe vai visitar o filho, não o presidiário, não o delinquente. A mãe ama, a mãe enxerga 1000 anos na frente. Para mim, para você, para o sistema, ele é um presidiário. Para a mãe, é o filho amado que errou. Quem ama sempre enxerga mais longe. Quem ama é capaz de ver sementes. E quem ama muito mesmo, é capaz de ver os frutos dentro da semente. Assim como diz o ditado chinês, qualquer ser humano, qualquer pessoa é capaz de contar quantas sementes tem dentro de uma laranja. Mas ninguém na face da terra é capaz de dizer quantas laranjas tem dentro de uma semente. A pessoa que caminha ao seu lado hoje, que você julga errada, ou agindo no erro, ou escolhendo o caminho errado, pode mudar em questão de segundos e te abandonar, se afastar de você, se distanciar, e você não conseguir pegar ela mais. Basta 1 segundo para que as nossas decisões nos leve para um mundo, um processo de glória ou um processo de retrocesso. Hoje, quem erra ao nosso lado pode mudar as suas atitudes e mudar a sua vida, mudar o seu caminho, mudar a sua direção e dar um salto na evolução, deixando você para trás. Então Abigail dizia para Paulo: quem ama, vê o fruto dentro da semente. E o seu segundo recado para Paulo: trabalha. Não existe nada difícil nessa vida, existe coisa trabalhosa. O trabalho é o esforço inteligente. Não basta fazer esforço. O esforço tem que ser inteligente.
A pior coisa que existe é um burro entusiasmado. Ele está entusiasmado, mas ele ainda continua sendo burro. Então o trabalho, não adianta fazer o trabalho às cegas. Por isso que o Evangelho, por isso que a doutrina espírita tem em um dos seus pilares a busca do conhecimento. Porque não adianta você sair fazendo às cegas. Você precisa fazer um esforço preciso. Porque senão você vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. E quando chegar ao término dessa existência, você vai perceber que não saiu do lugar. Então, Abigail disse para Paulo: trabalha, mas o trabalho inteligente. Faça o esforço, mas o esforço preciso, o esforço inteligente. E o nosso benfeitor Emmanuel então diz assim: o tempo não respeita as obras que foram feitas sem o seu consentimento. O que significa isso? Você tem um filho e sonha que esse filho se forme na faculdade. Se você não respeitar o tempo, ele até pode conseguir o diploma. Ou como diz a molecada, você pode até comprar o diploma para ele. Mas este profissional não vai conseguir exercer o seu verdadeiro papel. E se você, como pai ou como mãe, acelerar o processo, você também vai tirar dele a oportunidade de se amadurecer, de se preparar. Tudo que for feito sem o consentimento do tempo, tenha certeza absoluta, é sinônimo de erro e sinônimo de falha. O tempo só respeita aquilo que foi feito com o seu consentimento. Então, se você quer um filho bem formado, tenha paciência de educá-lo. Eduque-o. Mas eduque-o no tempo correto. Cada tempo, como uma semente, que exige cuidados específicos para cada semente e em cada época do tempo, do seu processo de germinação, nós também somos assim. Então ele diz assim, Emmanuel diz assim: tudo que vale a pena dá trabalho e leva tempo. Então, você que tem um filho hoje, dependendo da idade, agora é o momento de você levar ele para a evangelização. E não querer ensinar, fazer ele ler um livro para ele vir fazer uma palestra. Fazer uma palestra dá trabalho e leva tempo. Tudo que vale a pena, tudo que vale a pena, necessita de um esforço preciso. Precisa de trabalho e precisa de tempo. O seu terceiro conselho para Paulo de Tarso é: espera. Deus é sempre o último a falar. E quando Ele fala, está resolvido. A gente às vezes não compreende na doutrina espírita quando a gente lê ou ouve alguém dizer assim: você vai no centro, ou você vai em alguma atividade, você faz alguma coisa ou pelo amor ou pela dor. O amor é a máxima do Cristo, a máxima do Pai. E a dor? A dor
é o último recurso utilizado pela espiritualidade. Por isso que você pode fazer o que você quer. O livre-arbítrio te permite. Faça, vai fazendo. Né? Vai esperando que você amadureça, que você cresça, que você ganhe condições de discernir. Mas, uma vez que você não consiga encontrar o caminho reto, o último mecanismo acionado pela espiritualidade se chama dor. Porque quando ela chega, ela só vai embora depois que ela resolve. Então Deus é o último a falar. Porque Ele também, quando fala, quando Ele se manifesta, quando Ele age, tenha certeza, está resolvido. Deus não colhe frutos verdes. Existe sempre um momento exato de agir. E por graças a Deus, Deus não usa a força, usa o tempo como medida para as nossas transformações. Aprender a virtude da paciência, saber guardar o coração em paz, é a maior alegria que uma alma pode encontrar no seu processo reencarnatório. Então o conselho de Abigail a Paulo de Tarso era: ama, trabalha, espera e perdoa. Perdoa. Aqui nós temos que aprender com Jesus a maior das suas lições, a lição do perdão. Mas se você não quiser perdoar, se você não quiser perdoar de jeito nenhum, siga o conselho então de Robinson Crusoe. Vá para uma ilha deserta, fica lá sozinho. Porque para todos encarnados, relacionar-se tem um preço. Ninguém nesse mundo de meu Deus é capaz de relacionar-se, ou é impossível relacionar com qualquer pessoa sem precisar, em algum momento, perdoar ou ser perdoado. Só que quando nós falamos do perdão, a gente sempre imagina a moeda com apenas um lado. Esquecemos que essa moeda tem dois lados. Sempre imaginamos alguém nos ofendendo e eu perdoando. Nós nunca precisamos do perdão de ninguém. Nós nunca fizemos nada que necessitasse do perdão do outro. Nós nunca ofendemos ninguém. Tudo que nós fizemos foi realmente 100% de garantia de não ter ofendido a ninguém. Então assim, a gente sempre imagina que essa moeda tem apenas um lado, é alguém me ofendendo e eu perdoando. E esquecemos que a moeda também tem o outro lado, eu ofendendo e necessitando do perdão, ou sendo perdoado. Será que nunca você precisou do perdão? Será que nunca ninguém aqui precisou do perdão? Lógico, isso não vale para os anjos aqui presentes. E nem os anjos desencarnados também aqui presentes. Mas se você respondeu, ou pensou
que você não precisa do perdão, eu vou precisar passar seu caso por uma inspeção mais rigorosa. E nós então vamos aproveitar aqui, que agora é fácil, a gente vai passar um WhatsApp para a sua sogra, para o seu sogro. Se o marido não veio, eu vou ligar para ele. Se a esposa também não veio, os seus filhos. E nós então vamos fazer uma inspeção mais fina. E eu então vou te perguntar: será que você nunca disse nada na hora errada? De forma errada? Será que você nunca cometeu um erro? Nunca ofendeu ninguém? Nunca precisou do perdão de alguém? É impossível estabelecer um relacionamento, qualquer que seja. Você pode falar para mim: não, mas eu não quero casar, não vou casar. Mas qualquer relacionamento. Se você trabalha, você tem um relacionamento. Se você mora num condomínio, você tem relacionamento. Se você não é o Robinson Crusoe que mora numa ilha deserta, você de alguma forma tem um relacionamento. É impossível estabelecer um relacionamento sem a necessidade do perdão. É impossível estabelecer um relacionamento afetivo sem o perdão. E uma vez que o perdão escapa, surge então a mágoa. A mágoa é o sentimento mais destruidor na face da terra. É a mãe da destruição. A mágoa é o sentimento mais destruidor que um coração pode carregar. A mágoa às vezes é tão destruidora que ela leva até o surgimento do câncer. Francisco Cândido Xavier. Eu não vou poder dar nome aos bois, mas eu sei que a maioria de vocês conhece essa historinha. Francisco Cândido Xavier, como todos sabem, adorava animais. E ele tinha uma cachorrinha, que era a sua grande paixão, seu grande amor. E essa cachorrinha, então, certa vez ficou doente. E ela era tão apegada ao Chico, que só comia na mão do Chico, só tomava remédio na mão do Chico. Ela esperava o Chico chegar para poder sair, fazer xixi, fazer suas necessidades. E ela ficou doente, ficou muito debilitada e começou a dar muito trabalho. E o Chico, como eu disse, ele saía do grupo da prece por volta de 4, 5 horas da manhã. E aí ele chegava em casa, tinha que acender as luzes, acordava quem estava dormindo e ele ia cuidar da cachorrinha. A cachorrinha esperava ele para tomar remédio e tudo. E a pessoa que morava com o Chico, vendo aquilo, viu que aquilo estava dando muito trabalho. Ai, coitado do Chico. A noite toda, o dia todo trabalhando, ele tem que vir cuidar dessa cachorra. A cachorra é doente, a cachorra não tem mais jeito. Ela então resolveu o problema do Chico. Deu veneno para a cachorra. Matou a cachorra. E o Chico então, quando chegou à noite, procurou a cachorra, não encontrou. A pessoa disse para ele: Chico, resolvi seu problema. Acabou o seu problema. Matei a cachorra. E o Chico então naquela hora não disse nada. Ficou em silêncio. Mas uma névoa, uma nuvem se cobriu sobre ele. Passado 1 mês, passado 2 meses, passado 3 meses, o seu mentor Emmanuel então aparece e diz para ele: Chico, nós temos um problema. Engraçado que quando o Emmanuel aparece, diz para ele assim: nós temos um problema, nós não estamos mais conseguindo se comunicar como nós havíamos estabelecido com você. Não falou para ele que ele tinha nenhum problema físico, estava só falando para ele que ele não estava conseguindo era trabalhar. E o Chico então diz para ele: aquela mágoa de 3 meses atrás criou-se uma sombra sobre o seu coração.
e nós, está impedindo nós de trabalharmos. Por que no coração do Chico? Alguém pode perguntar. Porque todos nós temos pontos fracos. Todo mundo sabe que o Chico teve problema cardíaco, teve angina. Então o coração dele era o ponto fraco. Então essa sombra se fez de um ponto fraco. Você pode ser que seu ponto fraco seja o seu estômago. De repente a sombra se faça sobre o seu estômago, sobre a gastrite, sobre uma úlcera. Pode ser sobre o seu pâncreas, sobre os seus rins. Todos nós temos pontos fracos. O do Chico era o coração. E aquela névoa, aquela nuvem se fez, aquela mágoa se fez sobre o seu coração. E aí então o Chico, ao receber a notícia que não estava mais conseguindo trabalhar ou executar o trabalho que ele tanto amava e que ele havia assumido perante a espiritualidade, pergunta para o Emmanuel: Emmanuel, o que eu faço então? E o Emmanuel então diz para ele assim: você vai descobrir o que esta pessoa mais deseja nesta vida. E você vai comprar para ela. O Chico falou: não, você está de brincadeira. Ela me magoa e eu compro presente para ela. O Emmanuel disse assim para ele: a receita não é minha, é dele. Aí o Chico só falou assim: se é dele, então eu vou cumprir. E aí então o Chico foi atrás da pessoa e descobriu o que a pessoa queria ganhar. O que mais ela queria ganhar era uma máquina de costura. Uma máquina de costura há 70 anos atrás é o preço de um carro. Você imagina, Francisco Cândido Xavier, funcionário público, o dinheirinho dele ficava todo comprometido com os trabalhos da casa espírita. Ele tinha que comprar uma máquina de costura. E comprou. Fez, sabe aqueles cadernos de 12 matérias? Deve ter feito um boleto na antiga, não era Casas Bahia, acho que deveria ser na Amafus, ou Pernambucanas, que deve ter pago até o último dia da vida dele. Mas comprou. Comprou, embrulhou para presente e foi levar para a pessoa. Quando ele entregou a máquina de costura, o presente para aquela pessoa que havia magoado, a pessoa ficou tão feliz, mas tão feliz, que do coração dela se desprendeu um raio de luz e foi em direção ao coração do Chico. E aquela mágoa que havia acompanhado ele por 3 meses se dissipou. E o Emmanuel então apareceu e disse para ele: Chico, agora você experimentou o poder do perdão. Não foi por outra razão que a última lição do Cristo na terra foi na cruz. A lição do perdão que ele nos concedeu no instante em que nós o assassinamos. No instante em que nós, movidos pelo nosso desejo das facilidades, movidos pelo desejo de se afastar das obrigações e do nosso trabalho, movidos pela nossa fragilidade de não buscarem no Pai as respostas para as nossas dores, nós o entregamos e pregamos ele na cruz. E na cruz ele deixou para toda a humanidade, para toda a existência, a maior lição de perdão. Então eu gostaria, ao término dessa noite, se você esqueceu tudo sobre trabalho, perdão, que você nesse instante, ao voltar para casa, que você pudesse pensar nos seus pais, nos seus filhos, nos seus amigos e nos seus parentes, em todas aquelas criaturas que você de alguma forma se sente magoado, ou que você tenha magoado.
perdoa. Perdoa tudo aquilo que eles possam ter feito, tudo aquilo que você possa não ter gostado. Perdoa. Perdoa os seus antepassados. Perdoa seus parentes. Perdoa todas aquelas pessoas que de alguma forma possam ter te prejudicado e que você ainda se sente vitimizado. Perdoa. Perdoa sua família. Perdoa seus familiares. Vibra o sentimento de perdão. Não é possível educar uma criança sem um coração que vibra no perdão. Não contamine seus filhos. Não faça isso. Não permita que as suas dores, as suas mágoas, destrua o coração dos seus filhos. As crianças precisam crescer saudáveis. Elas precisam conhecer experiências saudáveis. Elas precisam vivenciar experiências saudáveis para que elas também possam, no futuro, viver saudável. Ter relações saudáveis. Mesmo que você esteja vivendo nesse instante um processo de dor, de separação, de conflitos, de mágoas, não contamine o coração dos seus filhos. Não permita que as suas fragilidades, que as suas dores, que as suas faltas destruam no coração das crianças o sonho de ter uma família feliz, de ser uma criatura feliz. Leve para eles a mensagem da disciplina, do trabalho, da ordem. Ninguém neste mundo de meu Deus perde ou é prejudicado quando caminha no trabalho. Então eu gostaria, e o meu desejo é que nesta noite o Evangelho de Deus possa entrar no seu coração, entrar na sua casa, entrar na sua família, entrar em você e curar as feridas, as mágoas. E que o sol do Evangelho possa entrar em nossos corações e que nós possamos dizer assim: está perdoado, eu te perdoo. Porque existem duas formas de você resgatar um débito: a lei divina atuando, ou a vítima que foi ofendida vingando-se. O que você quer? A lei divina agindo ou você quer se vingar? O seu livre-arbítrio permite você fazer a escolha. Mas eu também gostaria que você saísse daqui sabendo que, para você vingar, você vai se algemar até o fim a essa pessoa ou a essa criatura, ao ofensor. Porque isso é da lei. É um direito seu se vingar. É um direito seu fazer justiça com as próprias mãos. Acredite, Deus vai deixar
mas tem apenas uma condição: você vai viver ao lado do agressor até o final. Mas se você perdoar, você está livre. O ofensor não. Mas ele vai acertar as contas com a lei divina e aí já não é mais com você. Você está livre. Então, a mensagem é: quem perdoa se liberta. Desejo a todos vocês que o Evangelho, mais uma vez, que o Evangelho de Deus se faça presente em seus corações. E que, acima de tudo, vocês se sintam livres, libertos, para poderem buscar o sol da imortalidade. Que assim seja.